Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Eu sou o Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Vamos ao nosso vídeo de hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Grande parte das notícias ontem giraram em torno dos ataques dos Yankees, dos estadunidenses, dos excepcionalistas, com seus amigos britânicos, basicamente os Rambos e os James Bonds, na sua desesperada tentativa de escalar a guerra no Oriente Médio. Acredito que este é o objetivo dos Estados Unidos. Todas as ações dos Estados Unidos hoje levam a um só objetivo: escalar a guerra no Oriente Médio, utilizando aí um dos seus grandes atores dentro do Deep State, que é o Estado sionista de Israel. É o único modo de prejudicarem efetivamente o maior projeto comercial do mundo, que é o Belt and Road, a nova Rota da Seda, liderada pela China. Os Estados Unidos não têm mais nada a oferecer ao mundo faz tempo, exceto choro e ranger de dentes. Aliás, felizmente, até mesmo sua excepcional capacidade de infligir choque e pavor, shock and awe, está decadente. A América é uma vergonha para o mundo. Alguns dos alvos destruídos pelos Rambos e James Bonds no Iêmen. 3 abrigos de animais que estavam com estoques de alimentos. Um depósito de grãos, de cereais. Uma oficina de reparos de pneus e veículos leves. 2 áreas de cactos. Ou seja, a ação bélica norte-americana para destruir os Houthis, né, foi um fiasco, um total fracasso. De qualquer maneira, a tentativa de proteger o Mar Vermelho, bombardeando o Mar Vermelho, só podia dar errado. Continuando, o que aconteceu em Gaza não irá desaparecer. Né? O que acontece fica no tempo e no espaço, dizem que para sempre, seja na forma de ondas ou de vibrações. O que quer que aconteça neste mundo não pode desacontecer, exceto nos filmes maravilhosos, com as teorias aí do Einstein, do Stephen Hawking, né, onde você pode viajar no tempo e voltar ao passado e influenciar o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, enfim. O fato é que o que aconteceu em Gaza deixou uma marca permanente nas pessoas da região, sobretudo nas pessoas que estão sendo prejudicadas. Disseram-lhes que são animais, que merecem o pior e que precisam ser exterminados. Eles não vão tolerar isso. Isso vai explodir na cara de todo mundo. Palavras do coronel Douglas MacGregor, um dos nomes mais fortes do mundo na mídia independente, cujo canal eu recomendo fortemente que vocês sigam. Naturalmente, ele é um norte-americano com uma visão correta, crítica da realidade do país que ele vive. Na verdade, quando um indivíduo como Douglas MacGregor critica os Estados Unidos, na verdade, ele está preocupado com os Estados Unidos. É uma pessoa que ama os Estados Unidos e não tem medo nem vergonha de dizer a verdade. Ou seja, você está indo para o caminho errado. Retome os seus passos e vá pelo caminho certo. Veja, o que aconteceu em Gaza está sendo julgado lá no tribunal na África do Sul. E os sionistas estão fazendo das tripas coração para transformar o seu genocídio num ato heróico de bravura e de defesa e um ato onde eles se colocam como as vítimas e que estão reagindo e que estão agindo de acordo com sua consciência. O que é fato é que não há nenhum objetivo militar no que Israel está fazendo. Veja, vamos comparar aqui. Os russos na Ucrânia têm um objetivo estritamente militar:
destruir as forças armadas e a capacidade bélica da Ucrânia. Nenhum objetivo militar russo na Ucrânia é atacar civis. Isso não faz parte da doutrina militar russa. Saiu exatamente o contrário. Ele alega que está destruindo os terroristas do Hamas e recuperando os reféns. Isso é o que ele alega, é a justificativa dele. E isso é o que ele não faz de modo algum. Ou seja, os seus objetivos reais é matar civis, matar mulheres, crianças. Por quê? Não é que esse seja o seu objetivo real. De certo, eles vão dizer que isso são perdas colaterais, em função de que eles estão buscando terroristas que estão misturados no meio da multidão. Enfim, eles terão todo tipo de justificativa. O fato é que, se você tem uma doutrina militar séria, você sabe que você não pode enfrentar insurgentes, guerrilheiros, guerra de guerrilhas, usando forças armadas regulares em ambiente urbano. Você deveria saber disso. Ou seja, você já começou errado desde o começo. O que você pode fazer agora é fazer a paz, encerrar a operação Faixa de Gaza, levar alívio, conforto e alimentos para esta região, ajudar aquelas pessoas e, dentro dessa perspectiva de paz, negociar e tentar negociar com os líderes do Hamas. É isso que você precisa fazer. Só que seu orgulho desmedido de povo escolhido, do povo que conversa diretamente com Deus, né, enfim, de toda esta escatologia neopentecostal que vocês enfiaram na mente do mundo inteiro, inclusive dos cristãos, não deixa vocês terem o mínimo, não só de humildade, mas de inteligência, né, que vocês deveriam ter, já que vocês são as pessoas mais inteligentes do mundo, etc, etc. Pessoal, fazendo um comparativo aqui, ó, estudando o cerco ao gueto de Varsóvia, aliás, eu fiz um vídeo sobre o gueto de Varsóvia, vocês encontram aí no canal. Na Segunda Guerra Mundial, você teve o gueto de Varsóvia e o cerco ao gueto de Varsóvia, quando o gueto foi destruído pelos nazistas. Vê-se que os nazistas eram muito menos cruéis do que os sionistas são em Gaza. Por exemplo, você nunca você teve lá no gueto de Varsóvia tiros em crianças, abate de mulheres, bombardeamento de creches, de hospitais, de restaurantes, de igrejas. Se você pegar imagens do gueto de Varsóvia, imagens raras, mas que são reais e que existem, que você acha aí na internet, você vai ver que as condições de vida eram naturalmente duras, difíceis, sabe? Mas as pessoas, assim, tinha fila na sopa, as pessoas comiam, as pessoas faziam comércio, sim, eles estavam num gueto, eles estavam fechados lá. Como também se está fechado na faixa de Gaza, pelos sionistas. Os sionistas cercaram tudo aquilo lá. Então, em Varsóvia, as condições eram menos difíceis do que em Gaza. O pau só comeu mesmo em Varsóvia quando houve a insurreição final da população. Somente então os judeus foram abatidos com armas. E também eles conseguiram abater muitos nazistas, pois os judeus conseguiram também suas armas, apesar da desproporção de fogos. Então, veja, por isso é que eu fiz um vídeo ontem dizendo que os judeus estão vivendo o seu segundo holocausto. Na verdade, o judeu não, o judaísmo. O primeiro holocausto, muito bem conhecido, no nazismo. O segundo holocausto é do próprio judaísmo. Eu fiz um vídeo sobre este tema ontem, vídeo que está tendo uma grande repercussão no canal. A verdade vai aparecendo, minha gente. A verdade é dura, mas ela aparece, ao contrário do que poderia pensar o Goebbels, né, que você repetindo uma mentira, ela vira verdade. Não, a mentira permanece sendo uma mentira e finalmente ela é desmascarada pela sabedoria dos tempos, vamos dizer assim. O tempo tudo acaba revelando, se não de uma maneira explícita e de uma maneira, vamos dizer, onde aquilo é exibido a todo mundo, de uma maneira implícita. Você acaba compreendendo aquilo lá. Então a verdade vai aparecendo. O nazismo foi bancado pela América. Já cansei de indicar a vocês o Anthony Sutton, que
Ele mostrou essas relações entre o patrocínio aí do nazismo e também do bolchevismo desde Wall Street. Todos que colaboraram com o nazismo foram homenageados na América e nos países ocidentais. Por exemplo, o Prescott Bush, né, que é o avô do Bush, o John Ford, né, da indústria Ford, os Rockefeller, né, grandes banqueiros aí de Wall Street. Os primeiros foguetes americanos foram fabricados pela Alemanha nazista. Aliás, os projetos de foguetes foram levados após a guerra via Operação Paperclip para os Estados Unidos. Inclusive, o Sr. von Braun era um amigo direto, né, e trabalhou com Adolf Hitler na Alemanha. Ele mesmo um alemão, ele mesmo um nazista. Ele é o fundador e o criador da NASA, que não se chama NASA por acaso, né? A OTAN também foi fundada por oficiais alemães. Eu já fiz vídeos sobre esse tema, estou apenas citando porque ele saiu ontem na mídia alternativa. Várias pessoas estão comentando e as pessoas ainda desconhecem que o Hitler perdeu a guerra, mas o nazismo venceu, né? Você vê a quantidade de nazistas que estavam lá na Ucrânia, obrigando, inclusive, a Rússia a fazer a operação militar especial para destruir esses grupos neonazistas e abertamente nazistas. O caso do Batalhão Azov, que não existe mais, que foi exterminado pelos russos. Bom, agora para prosseguir no nosso vídeo, vou falar sobre o Império Britânico, pois que no Reino Unido, um novo primeiro-ministro, que é o terceiro em apenas 2 meses, foi nomeado pelo rei Charles III. Muitos viram em Rishi Sunak, que é um indiano. Vocês sabem, a Índia já foi colônia do Império Britânico. Rishi Sunak, que é tido como um conservador, ele vai ser capaz de resgatar os tempos áureos do Império Britânico. Resgatar o Império Britânico é uma receita para produzir mais guerras no mundo? Sim, é mais uma comédia grotesca de um tempo que não volta mais. Todos no Reino Unido estão preocupados com o desemprego, com a inflação, com a queda da receita, a conta de luz está mais cara, a energia está cara. Todos precisam de soluções para o povo britânico, mas o Sunak, o primeiro-ministro, gosta de se ver como um novo James Bond e trata de conduzir o Reino Unido aos conflitos americanos em curso em diferentes partes do planeta. Veja como eles aderem alegremente e rapidamente às intenções norte-americanas, por exemplo, lá no bombardeamento dos Houthis, no Iêmen. Nós estamos vendo essa desastrada luta, né? Os ingleses fazem questão de dividir o fiasco com os Estados Unidos e também essa tentativa de promover o caos aí na Somália, né? O Sunak aprendeu rápido a usar a corrupção para atingir objetivos na América Latina. Por exemplo, eles querem sempre atrair o Brasil, né, para esse seu pseudo-imperialismo, essa sua nostalgia. Estão sempre dando pitaco aqui, né, lá em Essequibo, e por aí vai, mas esse assunto nós vamos abordar num outro momento. A derrota na Ucrânia incomoda demais o pessoal da OTAN. E é exatamente no solo ucraniano que a pretensão de resgate do Império Britânico vai se esgotar. Como sabemos agora, os russos estão pelo menos 3 décadas à frente da OTAN, em termos de tecnologia bélica e também em termos de doutrina militar. O fato é que, hoje em dia, qualquer povo, qualquer país, incluindo os Estados Unidos ou o Reino Unido, que tentar ameaçar a soberania da Rússia, estará em maus lençóis. Estará fadado ao fracasso, pode-se acrescentar. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou que, se o Reino Unido assinar um acordo com a Ucrânia para colocar tropas na Ucrânia, Moscou vai considerar isso como uma declaração de guerra. O fato é que Londres anda tentando comprar influência em Kiev. Você sabe, o Ocidente ele é pródigo, como, vamos dizer, o berço do capitalismo. Então eles acham que pode comprar todo mundo, que o dinheiro compra tudo, principalmente compra consciências. Até porque, como eles já compraram o Mr. Zelensky, eles acham que sempre poderão
continuar comprando o sucessor do Zelensky e por aí vai. A visita a Kiev de Rishi Sunak, portanto, ele foi visitar, visa assinar um acordo de segurança com Zelensky. E, em seguida, os James Bonds desejam enviar tropas britânicas para a Ucrânia. Isso não vai dar certo, pessoal. O governo britânico prometeu 3,2 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia para os próximos 2 anos, incluindo aí milhares de drones militares, que Londres diz serem os melhores drones que o dinheiro pode comprar. A maioria será fabricada no próprio Reino Unido, acrescentou o merchandising. Portanto, eles poderão criar alguns empregos, né, para os ingleses e principalmente para os imigrantes. Moscou, então, acusa o Reino Unido e os Estados Unidos de ajudarem a Ucrânia a organizar ataques contra a Rússia, particularmente no Mar Negro. O Ministério da Defesa russo afirmou que militares britânicos já estão na Ucrânia. Ora, muito antes de iniciarem as operações militares na Ucrânia, os russos já avisavam que o envolvimento direto da OTAN levaria a uma hecatombe nuclear. Inclusive alertou que a Inglaterra será a primeira a ser destruída em caso de uma guerra nuclear. Anotem isso daí, eu espero que Deus nos livre de que isso ocorra, ou seja, o escalamento nuclear, mas a Inglaterra será a primeira nação a virar escombro e vai acabar no fundo do mar. Rezemos a Deus que isso não aconteça e não seja necessário. Vai lá, Sunak, mete as caras. Né? Vocês já viram aquele meme que o Coisa Ruim, o diabo fica falando no ouvido da menininha, ó, vai lá, põe o dedo no doce, põe o dedo, né? Mais ou menos isso. Bom, pessoal, para terminar o vídeo, eu vou falar sobre o garimpo. Muito se fala sobre o garimpo e a minha posição ela é um pouco, digamos, diferente do usual com relação ao garimpo. Eu sou a favor do garimpeiro. Eu sou a favor do garimpo. Eu sou a favor. Minha posição política é transparente. Eu sou a favor do garimpo e do garimpeiro. Eu sou a favor do mineiro. Tá? Inclusive, eu morei em Minas Gerais. Né? Eu sou contra as ONGs e os atravessadores aí de Washington e Bruxelas, que são os reais inimigos do Brasil. O garimpo deve ser regularizado, como reza a Constituição, é uma atividade econômica legítima, exercida pelos habitantes locais, pelos ribeirinhos, pelos indígenas, por aventureiros, em suma, pelos brasileiros. O que faz a enorme quantidade de ONGs na região, além de impedirem atividades econômicas e a própria integração nacional, as ONGs estão lá na Amazônia para sufocar as atividades econômicas nacionais. Ao mesmo tempo, elas promovem, por baixo dos panos, ou mesmo explicitamente, o tráfico de drogas, o tráfico de madeira, enviam a biodiversidade genética para os laboratórios aí na Bélgica, na Holanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Sobretudo, as ONGs bancam o crime organizado na região. ONG boa é ONG expulsa do Brasil. Essa é a minha posição. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem do conteúdo, deem um like, façam um comentário, tragam um seguidor para o nosso canal alternativo de livre pensamento, de livre expressão, mídia alternativa. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.